E aí, colega? Eu sou o Lincoln, eu sou coach e hoje eu tenho uma pergunta para te fazer. Você já teve a experiência de fazer algo e de repente você parava e pensar assim: meu Deus, por que eu fiz isso? Se eu tivesse pensado, não teria feito. Ou então, de repente, de ter a experiência de estudar para uma prova de concurso e quando você chega lá na hora da prova, dá branco. Esqueço do que eu tinha estudado, pois às vezes que eu tinha domínio. Então, isso tem uma explicação científica. Na minha última formação em coaching, eu fiz uma experiência, eu tive uma aula, né, de neurociência que eu curti muito, uma aula massa, sabe? E ele falou sobre como funciona o nosso cérebro emocional, né, o nosso sistema límbico. E aí, que na realidade controla a grande parte, se não todas as nossas ações. Então, basicamente, toda a informação que chega para o cérebro, ela passa primeiro por esse sistema, que depois o cérebro racional, o neocórtex, ele vai, na realidade, então, processar aquela informação. E, invariavelmente, como a informação ela chega primeiro no emocional, o racional faz essa leitura depois. E às vezes acontece, então, de eu reagir, me defender, atacar, e depois eu me perguntar por que eu fiz isso. E aí o professor ele contou uma história que acontece no reino animal e que nos ajuda a entender como é que isso funciona. Porque existe lá no nosso sistema límbico uma espécie de preparo para lidar com situações difíceis da vida. E ele conta do filhote de zebra, que está lá no meio da savana africana, e ele está com sede, ele achou um lago para poder saciar a sua sede. Então ele se aproxima, era ainda muito novo, de repente, quando ele está ali bebendo água tranquilamente, ele vê duas bolebas, assim, sabe? Duas bolinhas, parecendo bola de gude, se aproximando dele, e ele está lá despreocupado bebendo água, quando de repente uma grande boca de crocodilo se abre e vem em direção a ele, e no susto e no ímpeto, ele consegue escapar. Mas aquela experiência de quase morte, de forte impacto emocional, registrou para ele um aprendizado imediato. Um aprendizado de que todas as vezes que eu estiver ali bebendo água, aparecer duas bolinhas se aproximando, eu já sei que é perigo. O nosso cérebro ele cria, ele faz uma leitura do ambiente e ele pega tudo enquanto é tipo de situação que seja semelhante àquilo ali e ele simplesmente cria uma espécie de proteção, de defesa. E no reino animal funciona assim e com a gente funciona assim também. Porque quando a gente vive uma experiência de forte impacto emocional, de trauma, a gente cria um ambiente de defesa. A gente cria situações para poder não viver aquilo novamente. Então, pessoas, por exemplo, que tiveram pais abusivos, eles podem criar uma espécie de defesa que faz eu entender que as autoridades não são confiáveis. Então, todas as vezes que eu tiver um chefe, um pastor, um líder, eu me sinto desconfortável em estar perto dessas pessoas. Por quê? Porque eu acredito que pessoas que estão numa posição acima de mim, elas estão ali para tirar algo de mim. Eu posso, por exemplo, desenvolver um sistema de defesa porque eu fui traído por um relacionamento afetivo, ou por um sócio, ou por uma pessoa que deveria cuidar de mim e não cuidou. E aí o que isso gera em mim? Isso gera em mim uma sensação de que as pessoas não são confiáveis, de que eu não posso me relacionar porque elas vão me ferir. O sistema emocional ele reage. Às vezes racionalmente eu sei que não é isso, mas emocionalmente eu entro num estado de tensão. E aí eu fico criando defesas. O grande problema dessas defesas é que eu crio muros em volta de mim para me proteger. E eu até às vezes me protejo mesmo. Só que eu deixo de viver também a alegria, a leveza, a paz dos relacionamentos. Por quê? Porque eu estou me protegendo o tempo todo. Normalmente, as pessoas, os mais contidos, eles tendem a se fechar, sabe? Dizer que não precisa, então eles entram no individualismo. E outros, por exemplo, que foram feridos, o que normalmente eles fazem? Como tem às vezes um temperamento mais dominante, mais impulsivo, eles até aceitam viver o relacionamento com a outra pessoa, porque eles acreditam no potencial deles, mas o fato é que eles querem controlar essas pessoas em tudo. Então, normalmente acabam se tornando ciumentos, controladores, querem saber tudo o que está acontecendo, querem enquadrar a pessoa, às vezes, num quadradinho ali,
para que funcione do jeito dela. Por quê? Porque no final das contas ela está se defendendo de uma situação lá do passado. Só que isso vai desgastando o relacionamento, isso dificulta a relação com o chefe. Você bate de frente, você é tido por rebelde, ou então você é tido por ciumento, controlador. E aí no final das contas o que você está fazendo? Você está se defendendo de uma situação que você viu lá no passado, que na realidade nem faz sentido hoje. Mas você mantém por quê? Porque o seu sistema emocional foi treinado para poder viver nesse estado de defesa. Ai, Lincoln, mas como é que eu faço então para resolver esse negócio? E aí o Daniel Goleman, ele conta uma história no livro dele chamado Inteligência Emocional, um clássico, né? E ele fala da história de um atentado que aconteceu nos Estados Unidos, onde um adolescente ele chegou e metralhou vários amigos, matou um monte de gente, coleguinhas e tal, foi uma tragédia. E aí aconteceu que eles acompanharam essas crianças pós-trauma. E eles verificaram, por exemplo, quando dava o sinal do intervalo, as crianças já entravam num estado de tensão. Por quê? Porque tinha sido no intervalo em que tudo aconteceu. O sistema emocional estava em alerta, pronto para se defender ou atacar. Quando ouviu barulho de ambulância, o sistema ele entrava em sistema de defesa, em modo de defesa, de proteção. E aí o que eles fizeram? Eles acompanharam essas crianças e perceberam com o tempo que essas crianças começavam a brincar entre elas. E brincar daquilo que tinha acontecido no dia lá do assassinato, daquele monte de crianças. E eles acharam isso meio mórbido, mas o que eles percebiam? Eles percebiam que as crianças brincavam e tinha lá o coleguinha que estava com a metralhadora, mas os outros coleguinhas iam e pegavam ele, protegiam os outros, a polícia chegava a tempo, então a criança estava fazendo o que ali? Ela estava processando o trauma e contando isso de uma história ou de uma forma diferente, de maneira então que ela tinha controle da situação e aquilo ia gerando para o cérebro um novo aprendizado, de que eu não preciso mais lidar com essa situação, algo totalmente intuitivo, mas que eles observaram que gerava um efeito positivo para aquelas crianças. Então essa experiência que ele conta nos mostra um pouco de como nós devemos lidar com isso. É lógico que se você teve traumas profundos, você vai precisar sim de um acompanhamento terapêutico, psicológico e tal. Mas se você teve experiências mais brandas, você consegue sim lidar com isso de uma forma mais tranquila. Primeiro, tendo consciência. Porque nem sempre a gente sabe o que aconteceu. Nem sempre a gente acha que é verdade. E eu acabo às vezes culpando o outro. Não, eu sou ciumento demais, por quê? Porque é você que gera isso para mim. Porque você é isso, aquilo, aquilo outro. E aí eu não consigo às vezes entender que eu sou ciumento, por quê? Porque eu que me sinto seguro e estou me protegendo, entende? Então ter consciência de que eu sou ciumento, porque lá atrás alguém deveria ter me protegido, não protegeu, e eu me sinto inseguro em qualquer relacionamento, eu quero controlar tudo, primeiro passo. Segundo passo é, eu preciso ressignificar essa experiência. Eu preciso realmente viver associações novas. Eu preciso me relacionar com pessoas, por exemplo, que valham a pena. Encontrar pessoas que vão me mostrar que vale sim, que tem gente que cuida, que tem gente boa nesse mundo. Por quê? Porque a partir do momento que eu sinto, eu vivo isso, eu começo então a acreditar que aquilo que eu vivi lá atrás não é uma verdade. Foi uma situação que aconteceu, mas existem outras alternativas. Então, primeiro eu tomo consciência, depois eu ressignifico aquela experiência, aquele modo de pensar, vivendo coisas novas. Mas para viver essas coisas novas eu preciso me arriscar. E aí entra o ponto, né? Por quê? Porque eu preciso definir estratégias para agir de forma contrária ao que eu vivi. De aceitar, sim, escolher e fazer boas escolhas para me relacionar adequadamente, para encarar o problema lá com o chefe. Se o problema da prova efetivamente foi algo que me disseram no passado, que eu não seria capaz, que eu não queria alcançar, então eu preciso de encontrar pessoas que me ajudem a crer que eu posso sim, que eu consigo sim. Porque quando essa conexão acontece, você é liberado para viver um novo presente e alcançar o futuro que você sempre quis. Bem, essa é a minha reflexão de hoje para você. Eu sou o Lincoln, eu sou coach. Se você estiver vendo esse vídeo aqui lá pelo YouTube, eu pedi para você curtir, para você me dizer que você gostou, eu vou gostar de saber. Se você entender que fez sentido para alguém, compartilha isso. E se você não faz parte ainda do meu canal do YouTube, assina lá, que eu vou gostar então de ter você sempre comigo,
vou estar divulgando sempre conteúdo de qualidade para você. Um abraço e até a próxima.